Olá, como é que vocês estão? Eu sou a Sara e hoje eu trago para vocês a resenha do livro Até o Último de Nós, de Freida McFadden. Mais um livro dessa escritora que não parece um ser humano, parece uma máquina de tantos livros que ela lança. Então a gente tem aqui muito conteúdo para falar sobre essa mulher. Ela parece uma maquininha de escrita e uma fonte inesgotável de criatividade, porque olha, é difícil ver um escritor que escreve tanto em tão pouco tempo, né? Tem escritores que levam aí 2 anos para escrever um livro e essa mulher aí fica trazendo um livro atrás do outro. Mas eu não gosto de ficar enrolando muito na introdução, então vamos lá direto pro contexto desse livro. Aqui a gente vai conhecer a história da Claire. A Claire é uma mulher que tá em um casamento em que ela não tá nem um pouco feliz. Já é um casamento desgastado, ela tem uns filhos, ela tem... que ela ama muito esses filhos e talvez seja por isso que esse casamento ainda esteja durando por todo esse tempo, porque o marido dela, ela realmente já não se entende com ele muito bem e ela percebe que ele também não se entende com ela, então ela fica ali naquela tormenta ali de tá num casamento em que ela só tá por causa dos filhos. Então eles decidem fazer uma viagem junto com outros 2 casais de amigos. Esses 2 casais são o melhor amigo do marido da Claire e a esposa desse melhor amigo e a melhor amiga da Claire com o novo namorado dessa amiga dela. Eles decidem ter a ótima ideia de ir para uma casa não, um hotel no meio do mato, no meio do nada. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Então eles pegam a minivan da Claire, que é o carro maior, e vão para essa viagem. É um carro novíssimo, né? Que ela tinha acabado de comprar, manutenção em dia. Porém, obviamente, tinha que acontecer alguma coisa quando eles estão, assim, quase chegando no hotel, falta pouquíssimos quilômetros para chegar, eles entram numa trilha em que é uma mata totalmente fechada, muito esquisita, muito feia, e lá no meio dessa trilha, bem pertinho do hotel, eles simplesmente se perdem, eles não sabem o que está acontecendo porque os telefones param de funcionar a internet, então eles começam a seguir por um mapa, e esse mapa diz para eles irem para uma parte muito estranha, muito fechada, e lá o carro simplesmente para de funcionar. Um carro novo para de funcionar. E aí começa a história com aquele ar de filmezinho de terror, sabe? Que as pessoas começam a desaparecer, começam a morrer, do nada coisas estranhas começam a acontecer, um começa a suspeitar do outro, a gente não sabe em quem acreditar, um fala que o outro tá traindo, o outro fala que é o fulano, o ciclano que tá traindo, que tá matando, então assim, eles ficam ali totalmente perdidos naquela história. E aí, em um certo momento, eles encontram uma cabana e ali a história acaba se desenrolando um pouquinho mais. Então, a gente vê a história tanto pelo olhar da Claire, que é a nossa personagem principal, quanto pelo olhar de um outro personagem que a gente não sabe quem é, porque ele é o anônimo, então a gente vê uma história que acontece num passado e, bom, é um acontecimento, né, que não tem nada a ver com aquele momento no futuro, porque ele meio que conta a infância de uma pessoa e alguns contextos que a gente vai entender só no finalzinho do livro. Obviamente, esse anônimo, ele é um dos 6 dos 3 casais, mas a gente não sabe quem é até o finalzinho. Claro que dá pra descobrir, com algumas dicas dá pra descobrir quem é, mas se tu não prestar muita atenção também passa batido, mas não é uma coisa que vai impactar tanto. Pra ser bem sincera, esse livro foi o que eu achei que teve o plot mais fraco de todos, tá? De todos os livros que eu li aí da Freida. Porque, bom, eu achei ele com uma história um pouco batida, coisas que a gente já viu. Parece que a gente já viu essa história várias vezes, sabe? Então eu não me impressionei muito e não fiquei tão, uau, que legal, que plot interessante esse aqui, tá? Uma coisinha que eu achei um pouquinho melhor, que assim, eu ia dar uma nota um pouquinho mais baixa, mas eu decidi, não, ok, vou dar essa nota aqui mesmo, porque bem no finalzinho mesmo, as últimas páginas, a gente vê que ela lança uma dúvida ali pro final dos acontecimentos, então ela deixa uma dúvida no ar, tá? Então isso eu achei interessante, melhorou um pouquinho ali aquilo que eu não tinha visto aquele gás todo, sabe? Mas é a história mais fraca que eu vi, que eu li até hoje da Freida. Ele realmente é literalmente
uma sensação de estar vendo um filmezinho de terror daqueles bem batidos, sabe? Porque a gente tem ali o personagem que a gente acha que vai ser o primeiro que vai morrer, a gente tem ali aquele personagem que a gente sabe que vai dar confusão, a gente tem aquele personagem que sabe que vai se ferrar, mas vai sobreviver. Então, assim, por isso que eu achei uma história muito batida. Parece que eu já vi aquilo várias vezes, então não me trouxe nenhuma surpresa. Eu sabia que um deles tava traindo todo o restante, que poderiam ter mais de uma pessoa. Então, assim, enfim, não me trouxe grandes surpresas, não achei que foi uma baita história, mas também não vou dizer que foi ruim, porque a escrita, como eu sempre digo, a escrita da Freida, ela é uma escrita que não te deixa parado, ela faz tu querer terminar ali o livro todo, não deixa, assim, a gente largar o livro e simplesmente ficar uma semana, 2 semanas, porque não tem interesse nenhum em voltar. Isso realmente não acontece, mas da história em si eu achei muito batida. Essa foi a minha opinião sobre esse livro, se você gostou ou não, se teve alguns pontos que você achou interessante e que eu não comentei aqui e quiser deixar aqui nos comentários, traz aqui pra mim, porque é muito importante pra mim ter o comentário aqui nos vídeos, porque o YouTube, ele recomenda muito mais os vídeos que tem comentários, curtidas, do que quando vocês só veem o vídeo e passa batido. Então, se você gosta, deixa um comentário que o YouTube vai te recomendar mais vídeos como esse. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!